Bom, gente, boa noite. Vamos iniciar a nossa primeira videoaula, né, propriamente dita, e vamos discriminar aqui, nessa videoaula, os ramos que a matemática ela abrange, certo? Você, para poder trabalhar com uma questão de matemática, seja lá onde for, quando você vai se deparar com questões no Enem, SSA, vestibulares em geral, concursos públicos, você tem que ter uma noção do que você está lidando. Quando você lê aquela questão, você tem que saber em que ramo ela está se enquadrando, né? Então aqui nós vamos iniciar falando, né, para a gente reconhecer o nosso terreno, dos ramos da matemática, né? Onde é que ela atua, como é que ela se divide, como é essa divisão didática dela, né, melhor dizendo, tá? Então assim, quando você se depara lá no Enem, né, quando uma prova específica, tá? Ele faz um cálculo lá, né, de quantas questões ele vai colocar de cada área, tá? Eles têm uns descritores lá, tudo é feito de maneira que contemple todas as áreas, ou então chegue perto de todas as áreas. Então, assim, vamos discriminar nesse momento quais são essas áreas, tá? Olha só, a gente pode estudar em matemática uma área chamada álgebra, tá? O estudo da álgebra, ela se baseia nas equações algébricas, tá? Quando você fala, por exemplo, lá na antiga oitava série, que agora é nono ano, equação do segundo grau. Pô, quem de nós não se deparou com uma equação do segundo grau, que tem aquela resolução pela fórmula de Bhaskara, né? Que na verdade não foi nem Bhaskara que descobriu. Bhaskara se apoderou da ideia e colocou o nome dele, tá? Se bem que você pode resolver uma equação do segundo grau sem aquela fórmula, tá? Posteriormente, nas aulas, nós vamos explicar isso, tá? Então, temos a álgebra, né? Onde estruturas algébricas usam letras, tá? Usam letras para poder relacionar certas estruturas, tá? E você pode resolver um problema, né? Colocando ele numa ótica da álgebra, né? Você vai pegar ele e transformar, né, numa linguagem algébrica, depois você cai numa equação, e dessa equação você tem uma resposta, tá? E aí a gente também tem o estudo das funções, né, do primeiro grau, do segundo grau, né, função logarítmica, então todas as funções que você pode utilizar letra, né, você põe lá x em função de y e etc. Então tem uma álgebra por trás disso, tá? A álgebra é uma ciência que resolve muitas questões, tá? Ela veio para poder revolucionar tal estudo da matemática, tá? Ela realmente tem uma importância muito grande em certos cálculos matemáticos. Por outro lado, agora temos a geometria. A geometria ela vai estudar o espaço, tá? A posição que as coisas ocupam nesse espaço, certo? Então a gente vai pensar na geometria como uma ciência que está ao nosso redor. Aqui por trás de mim tem uma janela que tem uma forma retangular ali, né? Certo? Então, por todo lado que a gente olha, a gente vê geometria, né? A gente vê geometria na palma da mão, a gente vê geometria na lente aqui do meu óculos, né? A gente vê geometria em toda parte. A nível de ensino médio, a gente tem a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. A geometria plana, todo estudo é feito no plano, tá? A gente desenha, quando a gente pega uma folha de papel, que a gente desenha lá um triângulo, a gente só enxerga ele naquele plano. A gente vai lá na areia da praia e a gente faz um desenho lá, tá? Então é um plano. A gente faz tudo isso, né? A gente está enxergando aquilo ali num plano, tá? E não mais que o plano. Na geometria espacial, já conseguimos ver, né, as coisas em duas dimensões ou três dimensões, tá? Então, assim, a geometria espacial, ela vai contemplar a geometria posicional, ou de posição, tá? Onde a gente estuda a posição de uma reta no espaço, por exemplo, e a geometria métrica, né, que vai envolver medidas, tá? E o estudo dos sólidos, né, que a nível de ensino médio, eu digo assim, quando a gente tem o primeiro contato, a gente vê o estudo dos prismas, das pirâmides, dos cilindros, tá? Na verdade, o cilindro e a esfera e o cone são corpos redondos, tá? Mas são sólidos.
Por exemplo, se você tem uma ideia, uma bola de futebol, ela não é uma esfera, é uma superfície esférica, tá? Porque ela não é sólida, tá? E a gente também tem na geometria a parte de geometria analítica. Analiticamente, a gente pode enxergar uma reta, pode enxergar uma circunferência, tá? E esse estudo é feito num plano, tá? Num plano chamado plano cartesiano, tá? Ou onde você coloca, você utiliza lá as coordenadas cartesianas, né? Você tem um plano XY, né? Onde esse plano XY, que vocês devem ter estudado em séries anteriores, tá? Você coloca lá um ponto e ele se localiza lá com as coordenadas, né? Como se fosse assim uma casa onde tem uma rua, tem uma rua ao lado e tem uma rua na transversal, tá? Então, o estudo é todo feito lá. Mas a nível de terceiro ano é que se vê esse estudo da geometria analítica, tá? As pessoas que vão fazer faculdade na área de exatas, fatalmente pegarão uma cadeira especificamente de geometria analítica, tá? E o estudo é muito interessante, digamos de passagem, tá? Temos a estatística, que é o tara da matemática, onde vai estudar, vai haver coleta de dados, amostras, certo? Você vê nessas pesquisas de opinião, né? Ele liga. Antigamente eles iam lá de porta na rua, né? Agora com a pandemia eles vão lá e ligam para a casa das pessoas e falam assim: quantas pessoas acham que determinado governo, qual a popularidade, né? Pesquisa de eleição, né? Vem agora as eleições municipais, tá? Então a estatística ela se preocupa com a coleta de dados, né? Como organizar esses dados em tabela, em gráficos, tá? Faz projeções, né? Usa uma coisa chamada probabilidade também, tá? Então a gente vai ver também aulas de estatística, tá? Que é uma parte também importante da matemática, tá? Por outro lado, a gente também tem a matemática comercial e financeira. A matemática comercial, ela se preocupa, certo? De como a gente organiza certos controles, né? Controles de estoque. Bom, ela vai, tudo que comercialmente a gente pode pensar, ela vai atacar, certo? Ela vai contemplar. Só que a gente vai detalhar isso em aulas. A matemática financeira, nossa, é a mola do mundo, né? Certo? A gente está falando assim em taxa, né? Taxa dos bancos, a gente está falando assim inflação, né? A propósito, quando as coisas aumentam, a gente tem uma chamada inflação. Quando elas diminuem, deflação. Sendo que nesse país, deflação é difícil, tá? Então, a matemática financeira, ela vai trabalhar com o chamado juro simples, juro composto, porcentagem, certo? A porcentagem também é trabalhada na matemática comercial, né? A gente chega numa loja, aí aquele determinado produto lá, ele está custando R$ 1.000, aí o vendedor fala assim, mas se o senhor levar à vista, tem tantos por cento de desconto, né? Então, ele está usando ali a matemática comercial, certo? Se bem que quando a gente vai lá para juros simples e composto, né, a gente também tem que ter noções de porcentagem, certo? O raciocínio lógico, né, que é uma área da matemática aí que cai bastante em concurso, ele trabalha com certos conceitos lógicos, tá? Já está dizendo, né, que você vai estudar a nível de símbolos, tá? E hoje em dia os concursos eles contemplam mais o raciocínio lógico do que a matemática propriamente dita, tá? O raciocínio lógico vem explicar algumas coisas da própria matemática, certo? E a gente também vai ter algumas aulas também que contemplam o raciocínio lógico, ok? Bom, espero que essa explicação didática da divisão dela tenha sido útil, certo? Não podemos estudar a matemática sem saber se determinada questão é de álgebra, se aquela questão é de geometria, se aquela questão é de raciocínio lógico, se aquela questão é especificamente de função, né? Então, você tem que saber a qual questão você está se referindo. Aquela questão que cai no Enem, no SCA é de quê? Tá? E é importante lembrar também que tem um ramo da matemática chamado trigonometria, que é importante também, né? A gente quer, por exemplo, assim, medir a altura do topo de uma montanha, né? Ou então, vamos colocar um exemplo mais específico. Como é que eu sei que aquela pirâmide do Egito tem tantos metros? Será que alguém chegou com uma fita lá e mediu? Não, né? Eles usaram a trigonometria, que é um estudo no triângulo, tá? Um triângulo, faz um estudo no triângulo, né? O triângulo ou trilátero, né? Para algumas pessoas não conhecem como triângulo, mas ele também é chamado de trilátero, certo? Eles medem as coisas através
de cálculos que envolvem, por exemplo, um triângulo retângulo, tá? Através dos ângulos. E assim por diante. Bom, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas essa explicação ela era essencial para que vocês saibam qual área da matemática vocês vão se deparar. Tá? Tem que saber se é álgebra, geometria, trigonometria, raciocínio lógico, tá? Se é matemática comercial, financeira, tá? Então, tem que se saber onde você está pisando primeiro para que você possa começar o estudo da matemática de forma eficiente. Então, boa noite a todos e meu muito obrigado.